Boa noite a todos. Estamos aqui prestando mais um culto. Quero chamar a todos vocês que já estão aí para estar já avisando aos outros. Hoje de manhã nós estávamos só pelo Facebook. Agora à noite nós estamos pelo Facebook e pelo YouTube. Então, se você tem uma Smart TV, você pode ir no aplicativo do YouTube e entrar no Cibaja, botar Cibaja, e ele já vai entrar no nosso culto, que você pode assistir pela sua TV. E se você não tem uma Smart TV, você pode assistir pelo seu computador, pelo Facebook, você pode assistir também pelo seu celular. E, por enquanto não estamos no Instagram, mas vamos procurar também a cada dia aprimorar as nossas lives para que nós vamos alcançar a todos e de várias formas, várias plataformas. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por mais um culto, por mais uma oportunidade de estarmos lendo a palavra dele, junto com os irmãos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, ouvindo a sua palavra e nos alimentando daquilo que vai dar sustância à nossa vida espiritual. Amém? Senhor, muito obrigada, Pai, por esta noite, Senhor. Obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos falando contigo, engrandecendo o teu nome, Senhor. Muito obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor nos deu condições, ó Pai, de mesmo com as portas fechadas, nós estarmos com a igreja funcionando. A igreja, Senhor, o teu povo, Pai, continua a te adorar em comunhão, porque o Senhor nos deu condições para isso e nós te louvamos. Te louvamos pela tua providência que o Senhor tem dado, tem derramado ao teu povo. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua provisão, ó Pai. Receba, Senhor, os nossos louvores. Receba, Senhor Deus, a nossa adoração. E que a gente possa alegrar o seu coração, Senhor. Obrigada mais uma vez. Derrama, Senhor Deus, as tuas bênçãos, Pai, em cada lar, Senhor, que está abrindo, Senhor, um espaço para que a tua palavra reine, para que a tua palavra entre. Senhor, então entre, faça morada, leve paz, leve harmonia, Senhor, leve alegria. A alegria do Senhor invada os lares e os corações nesse momento, Pai. Nós te agradecemos, te louvamos em nome de Jesus, amém. Tem uma palavra lá em Lucas 8, que diz assim: resposta de Jesus mais uma vez para Satanás. Jesus respondeu: está escrito, adore ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste cultos. Aleluias. Só a Ele preste cultos. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que o nosso coração queima para engrandecer, para agradecer ao Senhor, ao único. Estamos diante de Ti, Senhor, prestando louvores, Senhor, e que chegue, Senhor, até o Teu trono. Que você, na sua casa, possa estar se derramando diante do Senhor. E diante do Senhor, leve o seu agradecimento, o seu louvor. Está demorando a sua bênção? Está demorando chegar? Você está esperando algo? Não importa. Agradeça, louve ao Senhor. É isso que agrada ao coração do Senhor. Mesmo você esperando, ainda que você espere, não importa a situação, louve ao Senhor.
de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele te quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele te amou. Oh, Ele te ama. Ele me amou. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é o oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra viver com ressentimento. Não penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele
de Deus por você? Será que você entende que Ele não nós? Será que você consegue enxergar esse amor de Deus por você? Que luta por você, que luta por sua família, que luta pelas suas lutas, pelas suas guerras. Será que você... É um amor inexplicável. Quando você não entender, você fala: Senhor, mesmo que eu não entenda esse amor, eu quero esse amor na minha vida. Eu quero usufruir do seu amor, porque ele é gratuito. E eu quero que você entenda que quando você tem esse amor disponível, gratuito para você, você precisa distribuir, multiplicar. Amém? O Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse ano. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse aqui. Tu és o rei dessa terra, Tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Declare: ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Ninguém é como o nosso Deus. 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 E só um Deus assim tremendo pode criar algo tão precioso, tão lindo, tão sublime que é a família. Nós estamos encerrando o mês de maio, o mês que a gente
separa. O mês da família são todos os meses, são todos os dias. Mas o mês de maio nós separamos para falarmos sobre família. E nós fizemos no grupo do GIFIC um mês de devocionais direcionado somente para a família. Hoje nós vamos fazer o nosso último devocional, né, do mês em especial. E nós agradecemos a Deus, porque a palavra do Senhor é tremenda e nós aprendemos a cada dia como o Senhor na nossa família faz diferença. Quando o Senhor entra e faz parte da sua família, como que Ele transforma, como que Ele cura, como que Ele liberta, como que Ele muda situações. E se você está passando por algum problema na sua família, você está passando por alguma luta, eu quero te dizer que quando Jesus entrar na sua casa, não haverá mais espaço para desunião, falta de amor. Terão problemas sim, porque os problemas eles fazem parte da nossa vida. Mas os problemas, eles nada são além de oportunidades para que você tenha uma direção, para que o Senhor mostre a você como fazer melhor, para que o Senhor mostre para você o que você precisa fazer para retornar, para você ter uma vida de paz, porque é possível. Às vezes a gente acha que não tem retorno, que não tem solução. Mas eu quero te dizer que Jesus é a solução para a sua família. Jesus é a solução para o seu filho. Jesus é a solução para o seu esposo, para a sua esposa. Jesus é a solução da sua família, amém? Eu quero deixar uma palavra com os irmãos, que está em Salmo 103, do 13 ao 19. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois Ele sabe que somos formados. Lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento. Tampouco se sabe, mas o justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e, como rei, domina sobre tudo que existe. O Senhor domina sobre tudo que existe. Não há nada, eu quero que os irmãos guardem essa palavra. Não há nada que fuja do controle de Deus. O rei domina sobre tudo. E eu quero que a cada dia você se lembre disso. Eu quero a cada dia me lembrar disso. A cada vez que eu tenho uma oportunidade, porque vamos nos lembrar que não são problemas, são oportunidades. E quando as oportunidades chegarem até mim, eu quero me lembrar que o rei domina sobre tudo. A Cibaja tem uma homenagem a fazer a todas as famílias. E nós vamos assistir agora essa homenagem, essa pequena homenagem que a Cibaja vai fazer para as famílias do GIFIC e as famílias da nossa igreja. Todas as famílias. Seja você e sua mãe, seja você somente com os seus filhos, seja você somente na sua casa. Saiba que você nunca está só. Você tem uma família, a família de Deus. Somos pertencentes à família de Deus. Então, se você está só na tua casa, sinta excluído, porque você faz parte da família de Deus. Amém? Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro. Família.
Projeto inspirador, maravilhoso, criado pelo arquiteto do amor. Projeto bem sólido e alicerçado. Alguns podem dizer que está ultrapassado. Porém, o nosso Deus, o Criador, quando em sua plenitude e sabedoria, sonhou em seu coração com esse projeto chamado família. Colocou ingredientes em sua base e essência que o transforma em um dos mais grandiosos, maravilhosos e perpétuos já existentes, tais como amor, fraternidade, companheirismo, cuidado, zelo, dedicação, unidade, entre outros. Você em sua vida poderá ser bem-sucedido, conquistar bens e riquezas, mas sua família sempre será o bem mais precioso. Cuide e ame de sua família, pois Deus o presenteou com essa obra-prima de sua criação. Amando e cuidando de sua família, com toda certeza, Deus alegrará o seu coração. Feliz mês da família. Amém? Gostaram da surpresa? Então, Deus é maravilhoso e nos deu uma grande família. Então, que você cuide da sua, que você zele da sua família, que você tenha o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E nós sabemos que nós precisamos ter sabedoria para poder cuidar das nossas famílias, dos nossos filhos, dos nossos familiares, amém? E nós vamos cantar agora uma música bem antiga, que fez parte do nosso CD, o CD aqui da Cibaja. E eu quero mandar um grande abraço para a Alessandra Cabral, lá em Itaipava, o Fábio, a Beli. Essa música é da Alessandra Cabral, que congregou aqui conosco, congregou aqui conosco há muito tempo, né? Faz parte do GIFIC também. E um beijo para você, Alessandra, o pessoal de Itaipava. E que nós possamos relembrar esse cântico tão lindo. Vamos cantar.
milagre no teu lar, na tua casa, nos seus filhos, seu esposo, sua esposa, seus familiares, sua mãe, seu pai. Creia, peça, se coloque aos pés do Senhor e Ele vai sarar a sua família, em nome de Jesus. Eu pedi ao Edivan que ore especificamente pelas famílias. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo privilégio que tu nos dá de estarmos aqui na sua casa e junto com os nossos irmãos, ó Deus, que nos acompanham pela internet, estarmos louvando e engrandecendo o teu santo nome. E queremos aproveitar, ó Deus, a oportunidade nesse momento de, ó Deus, entregar cada família da Cibagem em tuas mãos. Cada família, Deus, deste mundo em tuas mãos, para que tu esteja, ó Deus, com a tua mão de misericórdia nesse período tão difícil que temos vivido. Tu possa estar com a tua mão, ó Deus, sobre as nossas cabeças, sobre cada chefe de cada família, sobre cada filho, sobre cada pai, sobre cada mãe. Meu Deus, que tu possa estar, ó Deus, com a tua mão de poder e graça, nos dando direção para estarmos à frente da nossa família, ensinarmos os nossos filhos a andarem e seguirem os teus passos, ó Deus. Porque sem ti nesse mundo nós somos nada. Entregamos tudo, ó Deus, em tuas mãos, todas as nossas famílias. E, ó Deus, repreendemos todo o mal, toda palavra contrária que possa ter sido lançada, Deus. Que em nome de Jesus caia tudo por terra, porque as famílias pertencem ao Senhor. É projeto teu, ó Deus, nasceu do seu coração. Portanto, ó Deus, esteja estruturando, esteja restaurando aquela que estiver, ó Deus, nesse momento despedaçada, passando por um problema, Deus. Esteja entrando com providência, restituindo, ó Deus, porque tu és o Deus em quem confiamos. Sara, cura, liberta no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, seu Filho. É que nós choramos. Amém, Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra
dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. É tão bom adorar o Senhor. Pastor Bruno, pode vindo para cá. Como o Senhor se alegra com a adoração do teu povo, uma adoração sincera, de amor, de gratidão, por saber que Ele é bom, que Ele é fiel, que Ele honra a palavra dEle, as suas promessas, amém? Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor Deus, pelo teu poder, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado. A tua igreja está aqui para te adorar, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, que mais uma vez o Senhor derrame o óleo sobre a cabeça do teu filho e que ele venha, Senhor, trazer, ó Pai, uma água fresca para nós, que vai saciar a nossa sede, Pai, e nós vamos ser alimentados, hidratados, Senhor, por essa fonte de águas limpas, secas, limpas e frescas, que vão, Senhor, trazer para nós aquilo que nós necessitamos, ó Pai. Não o que queremos, ó Pai, mas o que necessitamos para ter uma vida reta, digna e feliz diante do Senhor. Em nome de Jesus, abençoa o teu filho, ó Pai. E fale através do teu filho. Em nome de Jesus nós choramos. Amém, Senhor. Graça e paz, igreja do Senhor. Noite maravilhosa de adoração. Nós falamos pela manhã sobre adoração e vamos continuar falando sobre adoração no culto da noite, nesse culto também. E nós falamos pela manhã a respeito da visão maravilhosa que Isaías teve ao ver Deus assentado no seu trono. E a narrativa de Isaías, ela termina com Deus dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Vamos ler mais uma vez? Isaías capítulo 6, e depois você vai abrir a sua Bíblia lá em Neemias capítulo 1. Preste atenção no tema da mensagem dessa noite. Adorar a Deus é também fazer a sua obra. Isaías capítulo 6, do verso 1 em diante, diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla do seu manto encheu o templo. Acima situavam-se os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam sua face, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta moveram-se à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Versículo 5: então disse eu: ai de mim, porque estou arruinado, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, porque os meus olhos têm visto o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou um dos serafins em minha direção, tendo uma brasa viva em sua mão, o qual ele tinha tirado do altar com uma tenaz. E ele colocou sobre a minha boca e disse: veja, isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade é removida, o teu pecado purificado.
também eu ouvi a voz do Senhor dizendo: a quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Deixa agora a sua Bíblia aberta lá em Esdras, no capítulo 1. Eu não vou pregar de novo a mensagem que preguei pela manhã, mas eu queria fazer um breve resumo. Nós vimos aqui uma visão maravilhosa que Isaías ele teve da glória de Deus. E essa visão mudou para sempre a vida de Isaías. Essa visão começa fazendo um contraste entre a fragilidade humana, quando diz: no ano em que morreu o rei Uzias, que foi um rei extraordinário, a Bíblia completa: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E aí continua o relato daquela visão celestial, e Isaías, diante daquela visão maravilhosa de Deus, ele diz: ai de mim, porque eu sou um pecador. Nós falamos que quando nós nos tornamos verdadeiros adoradores, nós não podemos mais permanecer do pecado. Porque naquela visão celestial, um serafim, um anjo especial, ele diz assim: santo, santo, santo. O adorador é aquele que tem o seu pecado purificado, é aquele que tem a sua vida renovada por Deus, é aquele que a partir do momento que ele tem a visão do céu, ele passa a ser uma outra pessoa. Nós precisamos parar de olhar somente para as coisas terrenas e termos a visão do céu. E a minha oração nessa noite, a autoridade do nome de Jesus, é que todos aqueles que estão assistindo essa mensagem possam ter a visão celestial. Porque quando a gente olha para a terra, a gente vê pandemia, a gente vê desemprego, a gente vê assassinato, a gente vê famílias em crise, a gente vê pessoas com todo tipo de enfermidade, mas quando a gente olha para o céu, a gente vê o Senhor assentado num alto e sublime trono, reinando. A gente vê um Deus que não perde o controle da situação em momento nenhum da história. A gente vê um Deus que também se importa com o ser humano, e é sobre isso que a gente vai meditar nessa noite, porque após aquela visão da glória de Deus, após aquela visão maravilhosa do esplendor de Deus, da sua majestade, aquele Deus todo-poderoso, o nosso Deus, que Isaías estava vendo, ele pergunta assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E Isaías diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Meus irmãos, aquele que se torna um verdadeiro adorador, ele não consegue olhar para o seu semelhante que está caído, que está oprimido, que está com problemas e ficar indiferente. Isaías foi contagiado pelo desejo do coração de Deus de enviar alguém, de alguém levar a mensagem de esperança, de salvação. Enquanto no mundo havia o caos, Deus no céu, na sua glória, diz para Isaías: Isaías, aquelas pessoas precisam saber que há esperança, precisam conhecer a minha glória, precisam ter essa visão que você está tendo do céu. E aí Isaías prontamente diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Estar na presença de Deus num culto como esse é maravilhoso, cantarmos louvores, declararmos o nosso amor ao Senhor, é bom estarmos reunidos, é bom você agora estar no conforto da sua casa, ouvindo essa mensagem, mas o Evangelho não para por aí. Deus, Ele quer que nós levemos a mensagem de restauração para vidas, para famílias. Nós, como falamos aqui durante o culto, é o encerramento do mês da família, mas o trabalho para a restauração de famílias deve continuar. Se de repente está tudo bem com a tua família, está tudo bem com você, não se esqueça daquelas famílias que estão passando por necessidades. E meus irmãos, um rei tão maravilhoso como esse nosso Deus, ele não é um rei egoísta. Deus não está preocupado em conquistar territórios. O que Deus está preocupado como um rei majestoso, o que o nosso Senhor Jesus está preocupado é conquistar corações, é conquistar pessoas, porque o que há de mais importante no mundo são as pessoas. O que seria de um reino sem os seus súditos, sem o seu povo? Muitos reis cometeram o erro de valorizarem os seus bens, suas terras, suas joias, suas conquistas e oprimirem a sua gente.
Quantos reis ao longo da história não deram o mínimo valor ao seu povo? Mas o nosso rei não. O nosso rei é aquele que valoriza o ser humano. E Jesus, quando veio a esse mundo, ele não fez questão nenhuma de vir com pompa, de se instalar em mansões, em palácios. Jesus, quando nasceu, ele foi colocado numa manjedoura. Nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Jesus nunca quis que o reino dele fosse um reino terreno, um reino político, num primeiro momento. Mas ele sempre quis conquistar pessoas, conquistar corações, porque a sua vida é preciosa, a minha vida é preciosa, e é isso que Jesus almeja, o nosso coração. Jesus declarou: o meu reino não é deste mundo. Nós sabemos que um dia Jesus voltará visivelmente aos olhos de todos, e a Bíblia diz que ele estabelecerá o seu reino nesse mundo. Mas enquanto esse momento não chega do governo de Cristo sobre toda a humanidade, ele está começando pelo que é mais importante, ele está começando pelo nosso coração. O grande rei, o rei Jesus, o majestoso, o glorioso, que hoje está no céu, já conquistou o meu coração e o de muita gente também. E a pergunta que eu faço nessa noite: será que Jesus já conquistou o seu coração? Você é importante para Deus. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Enquanto os políticos do nosso tempo estão brigando por poder, por privilégios, por cargos, e alguns se corrompendo, o nosso Deus não. O nosso Deus trabalha para que tenhamos o melhor. E Ele quer que nós venhamos a cooperar com Ele nesse trabalho também. Aquele que teve a visão da glória de Deus, aquele que teve a visão do céu, ele não pode permanecer parado. Ele tem que dizer como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus, Ele estava no céu, sendo reverenciado, sendo adorado. E se nós pararmos para analisar direitinho, Deus, Ele estava numa posição muito confortável, mas Ele se lembra de nós. E foi o mesmo que aconteceu com Neemias, que nós vamos meditar nesse texto de Neemias, capítulo 1, do verso 3 ao 4. Neemias também era um homem que tinha a visão do céu. Neemias pôde contemplar a situação difícil que o seu povo estava passando, e ele foi contagiado por esse sentimento. Quando diz assim no livro de Neemias, capítulo 1, do verso 3 ao 4. E eles me disseram: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e desprezo, e a muralha de Jerusalém também está demolida, e os seus portões estão queimados a fogo. E sucedeu que, quando eu ouvi essas palavras, eu me assentei e chorei, lamentei por alguns dias, jejuei e orei diante do Deus do céu. Neemias era copeiro do rei, vivia no palácio, uma vida muito confortável, mas quando ele ouviu que os seus irmãos estavam em desprezo, estavam oprimidos, estavam necessitados, ele se assentou, ele jejuou, ele chorou e ele clamou ao Deus dos céus. O verdadeiro adorador, ele precisa dessa postura diante das pessoas que passam por dificuldade, diante de um povo que está oprimido. E aí no capítulo 2, do verso 1 ao 7, ele já está na presença do rei Atarxerxes e diz assim: e sucedeu no mês de Nissan, no 20º ano do rei Atarxerxes, que o vinho estava diante dele, e eu apanhei o vinho e dei ao rei. Ora, eu nunca tinha estado triste na sua presença. Portanto o rei me disse: por que o seu semblante está triste, visto que não estás enfermo? Isso não é nada senão tristeza de coração. Então eu fiquei muitíssimo temeroso e disse ao rei: que o rei viva para sempre, porque o meu semblante não estaria triste quando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, jaz em ruínas e os seus portões estão consumidos pelo fogo. Então o rei me disse: que me pedes tu? Assim orei ao Deus do céu, e eu disse ao rei: se for do agrado do rei, e se o teu servo tem achado graça à tua vista, que tu me envies a ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu possa edificá-la. E o rei disse-me, estando a rainha também assentada junto a ele: por quanto tempo durará a sua viagem? E quando tu retornarás? Assim aprove ao rei me enviar,
e eu lhe apontei um tempo. Além disso, eu disse ao rei, se for do agrado do rei, que me sejam dadas cartas aos governantes da além do rio, para que eles permitam passar até que eu entre em Judá. Meus irmãos, aqui Deus, Ele está dando continuidade à restauração do seu povo. Porque 13 anos antes, Esdras, ele tinha voltado para Jerusalém, com alguns do povo, para restaurar o altar que estava destruído. A restauração daquele povo começou no altar. A restauração de uma pessoa, a restauração da nossa vida começa no altar. Se a gente for ler o livro de Esdras, capítulo 3, verso 3, a Bíblia diz que eles edificaram um altar, mesmo com muito medo, porque haviam inimigos em volta, que não estavam satisfeitos com a volta do cativeiro do povo, mas eles prosseguiram em restaurar a adoração a Deus. A nossa restauração começa na adoração a Deus. Nós falamos aqui pela manhã que Jó, ele entendeu isso perfeitamente, e nós dissemos o seguinte: o que é adoração? Adoração é amar, admirar, apaixonar, estimar, gostar, honrar, louvar, respeitar, reverenciar. Jó entendeu o que era adoração quando, depois dele ter perdido tudo, perdeu a sua família, perdeu os seus filhos, perdeu os seus bens, perdeu a sua saúde, quase perdendo a vida, ele diz assim: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, e adorou a Deus. Então existe uma razão para a gente adorar, que vai além do nosso bem-estar, além das bênçãos que Deus pode nos proporcionar, e essa razão é o próprio Deus. Quando temos a visão de Deus, do céu, da sua glória, da sua grandiosidade, tudo em volta se torna pequeno. A nossa vida é pequena diante de Deus, nossos sonhos, nossos projetos, nosso futuro, nosso passado, nosso presente é pequeno diante desse Deus tão grandioso. E meus irmãos, quando nós olhamos aqui o exemplo de Jó, ele entendeu o que era adoração, ele entendeu que a adoração começava na sua vida espiritual, e assim é a restauração que nós vamos promover no mundo como adoradores. Olha o que Neemias fez quando ele viu que o povo estava em dificuldade. Ele orou, ele jejuou, ele clamou a Deus de todo o seu coração. Eu quero dizer a você que está me ouvindo nessa noite, eu não sei se a sua vida está destruída, eu não sei se a tua família está com problemas, eu não sei se você está passando por alguma dificuldade, mas ao invés de você reclamar, adore a Deus nessa noite, adore ao Senhor. Talvez alguns tenham perdido os seus empregos durante essa pandemia, alguns talvez estão doentes, mas entenda que a restauração da sua vida, da sua família, começa no altar. Foi o que aconteceu na restauração do povo que estava no cativeiro. Primeiro foi um grupo, restaurou o altar, restaurou o templo. A adoração a Deus, fizeram uma grande celebração, um grande culto. E a partir daí, as coisas começaram a acontecer. Porque 13 anos depois, Neemias, ele vai a Jerusalém e começa a reconstrução dos muros. Começa a restauração da cidade que estava destruída. E meus irmãos, como é que foi essa restauração? Essa restauração foi fácil? Foi fácil? Não. A Bíblia diz que quando eles lançaram o fundamento, quando eles edificaram o templo, eles estavam com muito medo dos povos em redor, que fizeram todo tipo de ameaça. Quando nós nos propomos a reconstruir, nós seremos ameaçados. Quando nós nos propomos a reconstruir, como adoradores que somos, por vez ou outra sentiremos medo, porque é normal. O que não é normal é o medo nos paralisar. Nós, por sermos limitados, muitas vezes sentimos medo, mas é importante que mesmo com medo, a gente prossiga na reconstrução da nossa vida e das pessoas que estão à nossa volta. A igreja precisa continuar avançando. Estamos paralisados por essa pandemia, mas a igreja não parou, a igreja está avançando, os cultos estão acontecendo, e você aí na sua casa,
Compartilhe essa mensagem, compartilhe as devocionais, fale de Jesus. Esse é o momento que Deus está nos dando para evangelizar o mundo. E meus irmãos, eu não vou falar sobre as armas que o inimigo se utiliza para tentar parar a reconstrução, porque uma vez eu falei isso numa mensagem, mas eu vou aqui citá-las rapidamente. O que os inimigos do povo de Deus fizeram para que Esdras não reconstruísse as muralhas de Jerusalém? O que os inimigos fizeram para que aqueles adoradores do Senhor, para que aqueles homens de Deus não reconstruíssem o que havia sido destruído pelo inimigo? Tentaram colocar medo nos seus corações. A Bíblia diz no capítulo 4 de Esdras, você pode ler lá depois, que eles tentaram se fingir de amigos para atrapalhar a reconstrução. Eles perturbaram os edificadores, eles enfraqueceram o povo, eles alugaram falsos conselheiros, eles fizeram falsas acusações, e a Bíblia diz ainda que eles usaram a política para tentar parar a reconstrução, fazendo uma denúncia falsa ao rei Ataxerxes, e conseguiram parar a reconstrução durante um tempo. Eu falei alguns dias atrás numa devocional que quando Deus determina uma reconstrução na nossa vida, na nossa família, pode ser até que pela astúcia do inimigo essa reconstrução seja adiada por um tempo, mas ela não para. Deus determinou a reconstrução de Jerusalém. Deus despertou o coração do seu povo para edificar novamente o templo, o altar e as muralhas. E aqueles inimigos, pela astúcia deles, conseguiram, no reinado de Ataxerxes, o imperador Ataxerxes, parar a reconstrução. Mas, meus irmãos, foi só por um período, porque depois a reconstrução continuou. E eu falei naquela devocional o seguinte: talvez antes dessa pandemia, você estava tão animado. Às vezes eu vi o caso de uma pessoa que estava com a entrevista de emprego marcada e a entrevista foi suspensa porque veio aí essa enfermidade. Então, às vezes, você estava com a sua vida indo tudo muito bem, reconstruindo sua família, tudo jóia, tudo certo, mas vem esse momento difícil e a gente pensa, acabou tudo, os meus sonhos se foram. Meus irmãos, a reconstrução ela pode parar, mas ela não vai ser impedida, porque se Deus determinou, se Deus lá do céu, Ele olhou assim e disse: a quem enviarei? E um adorador disse: Deus, eis-me aqui, a reconstrução não vai parar. Se nos colocarmos como Isaías e dissermos ao Deus Todo-Poderoso: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, pode ter pandemia, pode ter o que for, a igreja vai avançar, as vidas serão restauradas na autoridade do nome de Jesus. Não podemos nos abater, não podemos deixar que o medo nos paralise. Se a gente lê o livro de Esdras, os inimigos também, 13 anos atrás, eles usaram outras armas e algumas armas parecidas. Eles se iraram quando viram que o templo estava sendo reconstruído, eles debocharam no capítulo 4, agora de Esdras. Eles ameaçaram, eles tentaram matar alguns homens do povo de Deus. Olha as armas que o inimigo usa para tentar nos paralisar. Ele nos afronta, ele às vezes debocha de nós. Ele tenta até nos matar. Certamente, Satanás, ele vem para matar, roubar e destruir. E se dependesse dele, nós não estaremos mais nesse mundo. Mas nós estamos na presença do Rei, o Deus Todo-Poderoso. E por mais que ele tente parar a reconstrução, ele não consegue. A Bíblia também diz no capítulo 6, verso 8, que eles inventaram mentiras. A Bíblia diz no capítulo 6, verso 12, que eles alugaram falsos profetas. Olha só a ousadia desses homens. Contrataram um profeta falso para falar em nome de Deus, para tentar confundir aqueles servos do Senhor. E, por todo o tempo, tentaram continuar amedrontando o povo de Deus. Mas tanto Esdras como Neemias foram homens que prosseguiram na tarefa de reconstruir. Eram adoradores como Isaías. Eles viam o céu, eles não viam as circunstâncias. Neemias, quando a muralha estava completamente destruída, imagina uma muralha com metros de altura, muitos metros de altura, larga, toda destruída, pedras que pesavam toneladas. O povo dizia assim para Neemias: Neemias,
é muito escombro, são muitas ruínas, o povo está desfalecendo, a gente não tem mais força. Mas Neemias, que tinha a visão de Deus, do céu, ele disse, não, nós vamos conseguir. E a Bíblia diz que em 52 dias a muralha foi restaurada. E sabe como termina esse processo de reconstrução de Jerusalém? Termina no capítulo 8 de Neemias, verso 6, num grande culto ao Senhor, onde a lei é lida, o povo se quebranta, o povo se arrepende, e aí aquele texto que a gente conhece no versículo 10 que diz assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Assim termina a reconstrução de Jerusalém, assim termina a missão que Deus deu àqueles adoradores. E meus irmãos, é assim que vai terminar também a nossa missão. Não seremos parados, não teremos de nossos planos frustrados, mas nós que temos a visão do Rei, a visão do céu, nós vamos promover reconstrução nesse mundo. E poderemos dizer no final de tudo, a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a nossa força. Mas eu quero te desafiar, como eu falei pela manhã, olhe para o céu, não olhe apenas para as coisas desse mundo, não olhe apenas para as dificuldades, para a situação difícil que a gente tem enfrentado, olhe para o céu, porque o nosso Rei está voltando. E eu queria convidar o Ministério de Louvor, porque nós cantamos esse cântico pela manhã, cantamos à noite, vamos cantar finalizando o culto, dizendo, a tua igreja te adora. Nós vamos declarar ao Rei nessa noite, que a igreja dele o adora, por tudo aquilo que ele é. Porque, apesar de ser tão glorioso, apesar de ser Deus, ele está do céu nesse momento, dizendo, a quem enviarei? Existem pessoas a serem conquistadas, existem corações para serem alcançados. Eu me importo com você. Deus se importa com você que está me ouvindo. Aí talvez na sua casa desanimado, Deus se importa com você. E Ele quer restaurar a sua vida. Não desanime, olhe para o céu. Peça a Deus nessa noite para te dar a visão do céu. Peça para que você possa enxergar o invisível. Para que você possa ver aquilo que com os olhos carnais nós não somos capazes de enxergar. Mas que pela fé nós podemos ver esse Rei eterno, esse Rei que um dia voltará, esse Rei que conquista corações, esse Rei que restaura famílias, esse Rei que envia a sua igreja para abençoar vidas. Vamos adorar a Deus nessa noite. Adore de todo o seu coração. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Adore aí na sua casa e diga, Jesus é o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os políticos vão e vêm, os reinos vão e vêm. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, mas Jesus permanece. As mãos se levantam. Declare nessa hora. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Declare nessa noite. Seu reino é eterno. Teu reino é sempre eterno. Firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora.
justiça e igualdade, bondade e fidelidade. É o reino de Jesus. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Vamos nos ajoelhar nessa hora? Você que está em casa. É sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Só as vozes agora. Vamos repetir essa estrofe mais uma vez. Você que está em casa, levante a sua voz para que até o seu vizinho possa ouvir você dizer: a tua igreja te adora. Vamos dizer novamente: teu reino é sempre eterno. Só as vozes. Declare nessa noite, só as vozes, teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia, glória a Deus. Se você adorou a Deus nessa noite de todo o seu coração, vamos agora orar ao Senhor. Vamos lembrar nessa noite daqueles que estão precisando de restauração. E um deles é o Leonardo, que vai operar na quarta-feira para tirar um tumor. Uma situação muito difícil. Se lembre agora daqueles que estão nos hospitais e vamos clamar ao Rei para que possa visitá-los, porque Ele também é o médico dos médicos. Querido Deus e amado Pai, a tua igreja te adora nessa noite, porque tu és um Rei justo. Teu reino, ó Deus, é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, bondade, igualdade. O Senhor é um Deus fiel. E pela tua misericórdia nessa noite, queremos te clamar pelos enfermos, para que sejam restaurados, em nome de Jesus. Nós, ó Deus, profetizamos a cura, meu Deus, em nome de Jesus, segundo a tua vontade e o teu querer. Meu Deus, nós queremos a restauração desse povo, a restauração, ó Pai, daqueles que estão em casa, às vezes, ó Pai, deprimidos, com algum transtorno emocional, ou com algum problema espiritual. Te pedimos, ó Deus, restaura nessa noite a tua igreja, o teu povo.
aqueles, ó Pai, que estão nos ouvindo, ó Pai, o nosso Brasil, Deus, restaura o nosso país. Ó Deus, essa pandemia vai passar e nós precisaremos reconstruir muitas coisas, mas fortalece, ó Pai, nesta noite as mãos daqueles, ó Pai, que estão na liderança, ó Pai, do nosso país, para que tomem as decisões certas, que os ímpios, ó Pai, que os corruptos, ó Deus, que aqueles, ó Pai, que têm oprimido o povo, sejam envergonhados e confundidos, mas que aqueles que valorizam o povo, aqueles que amam o pobre, aqueles que têm o temor do Senhor, esses sim possam prevalecer no governo do nosso país chamado Brasil. A exemplo do Senhor, que os nossos governantes possam se importar com aqueles que estão necessitados. E nessa noite, ó Pai, nós te pedimos que vá ao encontro de cada um deles nessa hora, trazendo restauração. Ó Deus, te adoramos nessa noite, porque sabemos que a restauração, a reconstrução começa no altar. E nessa noite, ó Deus, a tua igreja, ó Pai, te adora, independente das circunstâncias. Pode ser que a despensa de alguém esteja vazia, pode ser que haja alguém, ó Deus, nesta noite doente, mas isso não impedirá a nossa adoração, porque tu és maior do que tudo isso. Tu és maior que a nossa vida. Tu és eterno, tu és o grande Rei. Por isso, ó Deus, queremos dizer nessa noite: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória e toda adoração seja dada a Ti nessa hora, nesse momento. Te adoramos, ó Pai, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de encerrarmos essa transmissão, quero dar uma boa notícia. Nos próximos cultos, já teremos a nossa imagem em qualidade HD e Full HD. Vamos trabalhar essa semana e já estamos na reta final para melhorar a qualidade das transmissões. Hoje já transmitimos à noite pelo Facebook, pelo YouTube. Transmitiremos também futuramente pelo Instagram. E assim, a igreja está avançando nesse projeto de entrar com toda a força nas redes sociais. Hoje a irmã Beth estava nos acompanhando lá da Suíça. Não sei se ela hoje está também assistindo o culto, mas lá da Suíça ela mandou um oi para a gente. Então, como é importante esse trabalho que a igreja está fazendo de investir na transmissão dos cultos pela internet. E você pode fazer parte de tudo isso. Não se esqueça do seu compromisso de continuar sendo um dizimista, um ofertante da casa do Senhor. A igreja tem estado aberta às quartas-feiras, o Francisco, que é o tesoureiro, tem estado aqui, aos domingos pela manhã também, para receber os dízimos e as ofertas. E Deus tem sustentado o seu povo nesse tempo de pandemia, e nós temos avançado. Os investimentos estão sendo feitos, a igreja está avançando para a restauração de vidas. Por isso que Deus a todos abençoe nessa noite, que Deus possa te dar uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana aonde você possa ver o céu, porque quando vemos o céu, nos tornamos verdadeiros adoradores. Olhe para o céu, olhe para o céu. Se as notícias estão te fazendo mal, desligue um pouco a televisão e olhe para o céu, leia a Bíblia, busque a Deus, porque você vai ver a glória desse Rei majestoso e que Ele continua no controle. Amém? Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, grande Rei, e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus a todos abençoe. Que tu és